as propostas que foram apresentadas ontem, vereador Alex, pelo governo federal, em especial aquela PEC que prevê a extinção de quase 1.200 municípios brasileiros. Para quem não sabe, o governo federal apresentou uma PEC ontem, vereador Tozon, junto ao Congresso Nacional, prevendo a extinção de municípios brasileiros que não alcancem 5.000 habitantes e que desses não tenham ainda das suas receitas, da totalidade das suas receitas, que 10% delas sejam receitas próprias, oriundas do IPTU, do ISS, todos os tributos municipais. Para o senhor ter uma noção, dos 497 municípios gaúchos, vereador João dos Santos, aproximadamente 231 municípios não atendem essa cláusula, digamos assim, de barreira imposta pelo governo federal. Aqui na nossa região, na região norte, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, há uma grande concentração de municípios que não tem ainda, vereador Tozon, mais de 5.000 habitantes. Se aprovada essa proposta, Passo Fundo, preste atenção, Passo Fundo poderia ter que administrar os municípios de Mato Castelhano, Pontão, Ernestina e me parece que é uma dúvida se Coxilha, Sertão, me ajuda aqui o vereador Tozon, e Coxilha, vereador Rufa, mas Coxilha supera os 10% de receita própria, chega a quase 12%. Então não estaria nesse cálculo ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já é difícil para cuidar de Passo Fundo, vereador Ronaldo. A cidade está grande, a estrutura é pouca, a demanda é imensa, os recursos nem se fala, né? Nem se fala. Como é que a prefeitura de Passo Fundo teria que ter braços para cuidar da saúde, da educação, do saneamento, da iluminação, da limpeza, de todas essas áreas? Alguém vai dizer, 5 minutos PDT, alguém vai dizer o seguinte, mas não, vereador Patrício, fica tranquilo que a parcela do FPM que esses municípios receberiam vai vir para Passo Fundo. Quem garante? Quem garante? Então eu vejo que nós temos que analisar com muito cuidado, não adianta a gente destampar, né? Querer fazer uma ação do lado e provocar e criar um transtorno para esses municípios maiores, sendo que não está claro ainda na medida provisória como que ficará a administração desses pequenos municípios pelos municípios mães ou pelos municípios maiores dentro dessa proximidade territorial. Então, eu faço questão de fazer essa indagação, porque hoje, pela parte da manhã, fui cobrado em sala de aula por alunos, fui cobrado pela imprensa, ainda no meio-dia, agora à tarde, a própria TV Câmara está colhendo as opiniões dos parlamentares, se são favoráveis ou contrários, o que eu disse para a imprensa, que inicialmente eu sou contrário, vereador Luiz Miguel, sou contrário a essa medida, porque precisamos ainda de esclarecimentos. Se ali na frente, vereador Alex, se houver uma compensação financeira que até possa ser interessante para o município de Passo Fundo, por que não? Por que não? Tá? Mas isso tem que estar demonstrado, essa capacidade financeira, porque não adianta fazer como foi feito com a saúde a partir da Constituição de 88, quando houve, né, aquele início do processo de municipalização da saúde, que a União abriu mão de tudo, o Estado abriu mão de tudo, sobrou a maioria dos serviços para os prefeitos, e o que faltou? O dinheiro. Faltou o dinheiro. Então, eu vejo que, eu acho que é um bom momento de nós rediscutirmos o Pacto Federativo, de nós vermos ações que vão ampliar os orçamentos, como é o caso da partilha do pré-sal. São mais de 500 bilhões de reais em 15 anos que serão divididos entre estados e municípios, mas temos que ter muito cuidado e não comprometer as estruturas, não comprometer as demandas, não comprometer os orçamentos aí dos tão combalidos municípios brasileiros, que mais de 50% dos municípios gaúchos não vão conseguir pagar o 13º para os seus servidores, outros tantos estão com milhões de reais resta a pagar, não pagam precatórios, atrasam fornecedores, e uma medida dessas até de surpresa, sem ser debatida com a Confederação Nacional dos Municípios, com as confederações e federações municipais, como é o caso aqui da FAMURS, que já emitiu uma nota até também com os mesmos pontos de dúvida,
Então eu vejo que, com muita calma, eu acho que o debate político agora da Câmara dos Deputados e do Senado da República vai ser o ponto de equilíbrio para poder fazer com que essas dúvidas possam ser esclarecidas e que nós não estejamos aí criando outro monstrengo na federação. O Pacto Federativo lá de 88, ele é bonito para quem lê. Ele é a coisa mais linda, a redação dele é perfeita. Agora, a execução, o dia a dia, os recursos, o excesso de concentração, mais de 70% da arrecadação nacional fica na mão da União. Para quê? Para quê, vereador Eloy? Por quê? Só para ter os caminhos da corrupção? Vamos distribuir esse dinheiro. Vamos deixar com que os prefeitos tenham mais recursos, com que os governadores... 13 estados dos 27 estados da federação estão quebrados. Mais da metade, vereador Tozon. Salário atrasado, fornecedor atrasado. Olha o Rio Grande do Sul, o governador fez uma atrapalhada aí última semana, tentando, né? Claro que a intenção dele foi botar dinheiro no caixa, mas viu o que aconteceu, né? Uma repulsa da sociedade que não quer pagar uma conta de inópito, né? Do dia para a noite. Ele teve que voltar atrás, mas continuará com as 2 folhas de atraso. Não vai pagar o 13º. Nós não vamos ver obra. Onde é que está o dinheiro do aeroporto, vereador Paulo Neckel? Ninguém sabe onde é que está o dinheiro do aeroporto. Então, se não houver uma rediscussão da totalidade das receitas que são buscadas, né, que são buscadas no país, aí não adianta querer botar a atribuição para os municípios. Eu acho que é chover no molhado, é nós criar expectativa, é nós, de certa forma, né, criar novas estruturas que não são necessárias para esse momento, que é o momento de crise, sim. É o momento de dificuldade, é o momento de repensar o Estado brasileiro, mas não empurrando, como eu já disse antes, novas atribuições a esses municípios. Pegue o caso de Passo Fundo. Será que vamos ter condição de cuidar de mais 5 municípios? Será que vai vir recurso para cuidar de mais 5 municípios, sendo que as áreas territoriais estão muito distantes? Como é que nós vamos criar uma secretaria de obras em cada município desse? Então, todos esses aspectos nós temos que pensar muito bem para não nos arrependermos ali na frente.